Hoje nós vamos seguir meditando na nossa série Religião e Evangelho. E ao meditarmos nesse tema, vamos lá em João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Evangelho de João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Que diz assim, nós vamos falar hoje sobre o confronto, Jesus confronta a religiosidade com o Evangelho. Jesus, ele vai confrontar a religiosidade através das práticas do Evangelho. Diz assim o texto de João 8, de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou-se novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Digamos que é algo muito pontual aqui, nós nos situarmos e ver que Jesus, onde está bem claro, os escribas e fariseus trouxeram a Jesus, falaram: olha aqui, ó, colocaram no meio, né? Com certeza fizeram uma rodinha de acusadores, né? E colocaram ela no meio, falaram: essa mulher foi pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E o que você diz disso? Jesus começou a escrever na terra, tem muitas suposições sobre o que ele escreveu, mas não vem ao nosso caso aqui. Mas, na realidade, ele estava dando um tempo para eles refletirem, e depois ele disse assim: então tá, quem de vocês está sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, eu creio que aqui tem pessoas aí de muito mais tempo de igreja, de evangélico, de evangélicas, né? E que esse negócio de alguém lá na frente confessar um pecado para a igreja não era coisa incomum, né? E com o passar do tempo, né, as mudanças foram acontecendo no cuidado com as pessoas, no trato, e isso foi feito de uma maneira diferente, né? Mas Jesus, ele já vem muito claro aqui, confrontando as regras religiosas da época. Se você ler, ao lermos os evangelhos, todos eles, nós vamos se deparar com Jesus toda hora se confrontando. Se você pegar uma Bíblia online, por exemplo, e procurar a palavra hipócritas, você vai ver que quase vai aparecer lá nos evangelhos muitas e muitas vezes a palavra hipócritas, e a maioria delas dizendo para as pessoas que pareciam ser religiosas, cheias de regras para cumprir, cheias de posições, cheias de situações, mas que na realidade elas simplesmente
não praticavam exatamente aquilo, era uma coisa de exterior delas. Então, Jesus se confrontava toda hora com eles. Se você olhar com o Novo Testamento, com o início do Novo Testamento ali, até Atos dos Apóstolos, você vê como a religião era forte, como aquilo eles eram zelosos por aquilo que eles sabiam, né? E não estou dizendo que isso é tudo que é desprezável, que é desprezível, assim, não é isso. Estou dizendo que aquilo é muito importante, que isso sirva para a gente fazer a comparação de uma coisa com outra, para que nós possamos avaliar a nossa vida. Aí você procura lá, você vê Jesus, os mestres da lei, fariseus e tantos outros que eram tão habituados com esse viver, esse tempo vivendo com a religiosidade da época, os costumes, as tradições, que o Jesus, quando chegou com o evangelho, foi uma afronta, porque eles eram baseados na lei. E Jesus chegou para trazer uma nova condição, que foi o evangelho, né? E as religiões e as tradições vigentes eram baseadas totalmente na lei, então. Jesus apresentava o evangelho que já veio apresentado na graça, então isso foi um choque. E Jesus foi o agente que provocou esse choque. Só que o que acontece do que nós estamos falando há essa é a terceira segunda-feira já, né? Estamos falando que nos dias de hoje, descuidadamente, muitas igrejas, muitas denominações ou muitas pessoas têm caído nessa de muita prática religiosa e pouca prática do evangelho em si. E é isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos refletindo, é isso que nós estamos nos provocando a pensar. Eu não sou o dono da verdade, mas a gente traz as verdades aqui para que vocês consigam refletir e buscar um entendimento de como crescer na vivência do evangelho mais do que a vida religiosa. Nós falamos lá no começo que a vida religiosa pode não ser confrontada, pode não ser impeditivo para uma vida no evangelho, mas ela pode atrapalhar se nós não soubermos ver isso. Muitas vezes, as práticas religiosas, os hábitos, as regras, os rituais, eles não são condenados pelo evangelho, né? Eles são naturais de uma vida, de uma organização da sua igreja, da denominação, e não é isso que eu estou falando. Nós temos que saber essa diferença, a nossa atitude de vida. Aqui não é falar mal da igreja A, B ou da prática, não. Aqui é dizer, o evangelho funciona assim. Cuide de você, porque você, mesmo que a tua igreja tenha hábitos religiosos, você sabendo que não, você vai ser um agente esclarecedor. E aí, quando a gente tem essa clareza, a gente ouve. Quando eu comecei a ensinar esses detalhes aqui para um grupo nosso aqui, e cada dia eu via, pastor, isso foi libertador. Muito libertador para mim, porque eu estava preso nisso. E é esse o objetivo, que você, ao refletir, tem essa libertação de determinadas coisas, mas para o seu crescimento. Não é para você mudar de igreja, não é nada disso, é para você crescer, né? Alguns aprendizados que nós já tivemos aqui, que é bom recapitular e ainda nós acrescentarmos alguma coisa, por exemplo, a religião é moral e exterior, o evangelho é espiritual e interior. Por que moral? É muito fácil você ver hoje que as chamadas doutrinas, os cuidados da igreja atual, é muito aquelas pessoas que dão escândalo, e não sou a favor disso. Mas desde que esses pecados ocultos, os pecados de caráter, também sejam levados, também é pecado. Não se pega só pecado moral. Por exemplo, o pecado mais condenado em todas as épocas da igreja recente é o pecado de adultério. Por quê? Porque é um pecado moral. E que, claro, é um pecado grave, e que as pessoas pegam, como está aqui nesse caso da mulher, é um pecado grave, é um pecado que afronta a família, nesse caso de adultério, que adultério é praticado por pessoa casada, né? Então, mas tem muitos pecados tão graves quanto que passam a rodo dentro das igrejas, né? Eu sempre costumo citar, por exemplo, a mentira. Pô, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é que está praticando o fruto de quem? Agora, alguém de vocês já viram alguém ter o mesmo tratamento por mentira que as pessoas têm por adultério? Não tem. Então, isso é a hipocrisia que Jesus fala. Vocês são hipócritas.
Essa mulher que merecia ser apedrejada, pecou sim. Ele falou, vai para ela, falou, vai, não peques mais. Mas muitas pessoas hoje mentem, não paga conta, maltrata, fala palavrão, tem uma vida totalmente torta, que são pecados também condenáveis, mas só quem tem pecados morais, que afetam a moralidade, o escândalo público, é que sofrem a mesma rotulação. Os demais passam de largo. O apego à religiosidade nos faz tornar insensível aos propósitos do verdadeiro evangelho. Nós ficamos muito zelosos pelos hábitos, zelosos pelas condições das pessoas, pelos costumes, pela moral, né? Não estou dizendo que não deve ser, mas ser muito zelosos pelos ritos, pelas práticas, né? E esquecemos os propósitos dos verdadeiros evangelhos. Nós ficamos muito cuidadosos dos métodos e pisamos em cima de princípios. O religioso pisa em cima de princípios e deixa sagrado métodos. Vou te dizer, por exemplo, um exemplo de religiosidade. Culto. Já falei isso em um outro dia, estou recapitulando. Culto é um momento de adoração, né? Mas as pessoas elas vão lá, se não tiver nenhuma adoração no culto, não sente diferença, desde que você não estraga, não muda a liturgia que já está acostumado. E as pessoas, o que aconteceu? Deixaram sagrada a liturgia, porque esse é um hábito, é um jeito de fazer. Mas desde criança era feito assim. Tá. E se errava desde criança, nem continuar errando. Ou se as pessoas não tinham conhecimento da diferença entre uma cerimônia religiosa e um culto, né? Então, essas coisas começam a ficar muito sem sentido, porque aí, hoje as pessoas sabem o que é adoração, sabem o que é um culto, e vai no culto, opa, você pode quebrar a rotina do jeito que se for, pode fazer liturgia de Deus que tenha adoração, tenha administração, tenha pregação, não tem problema nenhum. É isso que as pessoas estão buscando hoje. O Evangelho também ensina uma hierarquia muito importante, muito interessante para a gente, que nós precisamos cuidar. Né? O Evangelho traz assim que as pessoas são mais importantes que regras. Jesus morreu por pessoas, não foi para manter regras. Muito pelo contrário, ele combateu as regras vigentes para implantar um Evangelho da graça. Né? Outra coisa importante que o Evangelho traz é pecado é pecado. O Evangelho só trouxe uma nova forma de tratar o pecador, pela graça, que é o que Jesus demonstrou nesse episódio. Jesus demonstrou ali que ele não disse, olha, isso não é pecado. Ele disse o seguinte, falou, olha, vai e não peques mais. É diferente. Pelas regras vigentes, o que ela deveria ser apedrejada. Jesus falou, não vai apedrejar não é isso. Agora você vai e não peques mais. Não disse, não protegeu o pecado, continuou mostrando o evangelho que combate o pecado. Mas isso também, como a gente já tem falado, eu estou fazendo uma introdução bem longa aqui, a gente já tem falado que isso não é tão simples de entender. É uma linha muito tênue que separa a religiosidade, a religião do evangelho. Mas nós aqui hoje estamos tentando clarear essa linha para que possamos ter mais clareza nisso, né? Ter mais que isso possa ser mais relevante para nós. Voltando ao texto, né? Nós temos nesse texto que os religiosos, os zelosos, eles pegaram a mulher em flagrante, acusaram e trouxeram até Jesus. Isso é típico das religiões mais, como fala, eram zelosas, mas era muito típico isso das pessoas quem foi adolescente na minha época, aí chamava os fiscais do Senhor, aquelas pessoas que tinha gente que ficava andando no corredor da igreja e estava orando na hora da oração. E se não orava, puxava na orelha. E tinha outras pessoas que se te visse na rua de agasalho, para a mulher de agasalho na educação física do colégio, essas coisas todas, assim, né? Aquelas pessoas que não faziam por mal, eram zelosos. Você não pode ser assim, era o cuidado deles, querendo que a gente fosse para o céu, porque aquilo era a visão de ir para o céu para eles. E então,
Nesse caso aqui, eles também queriam pegar Jesus numa falha, eles armaram, queriam armar uma cilada para Jesus. E trouxeram a mulher até. Então, o bom disso tudo é que a religião, nesse ponto aqui, trouxe a mulher até Jesus. Trouxe até Jesus. Então, mesmo que fosse para acusá-la, mas ela veio para Jesus. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Preste muita atenção, você que, por um motivo diferente, está aqui com a gente hoje, que às vezes circunstâncias muito contrárias que acontecem na nossa vida nos levam até Jesus, nos dá a oportunidade de chegarmos a Jesus. Essa mulher, talvez, quando ela estava vindo, pensando como é que doía aquelas pedras, como é que ia ser, com pedra grande, pedra pequena, se ela ia morrer logo, se ia ficar sofrer muito. Imagina aqueles passos dela no meio daquela multidão de acusadores. Eu já, com certeza, tinha visto e sabido de alguém que passava por situações parecidas. Imagina aquele caminhar dela entre esses acusadores. Jamais ela podia imaginar, creio eu, que ela ia chegar lá e encontrar Jesus como ela encontrou, da forma que aconteceu. Então, às vezes, você está caminhando num momento difícil da sua vida, cheio de muitas dificuldades, de muitos desafios, mas você pode crer que você está caminhando para Jesus. Jesus pode estar na interseção do seu caminho. Essa situação pode estar te levando a Jesus, e se não estava, que esteja. Vai buscar ele, que é lá que está o alívio. A outra lição nós vemos que a religião ela julga e expõe em público. O evangelho já trata em particular. A religião precisa mostrar para todos o exemplo para que eles não pequem. Para servir de ser educativo. Olha, não faça isso que você vai passar por isso. Não faça isso, você vai ser apedrejada. O evangelho já não fala, Jesus vem aqui, ele vem assim, calma aí. Vai e não peques mais. Eu vim para aliviar o fardo, não para botar pedra em cima de você. O meu fardo é leve. A graça é diferente da lei. A graça, ela vem para trazer ao homem que reconhece a sua pecaminosidade, se arrepende, o direito de ser justificado, incluso entre os justificados, que é ter o certificado assinado na cruz, diante de Deus, que ele é um justo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos da cruz. Enquanto a religião acusa, Jesus silencia e espera. Então, às vezes, você está numa situação difícil e Jesus está lá, escrevendo no chão. Não desista, não se desespere. Jesus está lá, escrevendo no chão. E daqui a pouco ele levanta a cabeça e traz a mensagem da graça para a sua vida. A religião prioriza as regras. Jesus prioriza pessoas. Ele prioriza pessoas. Jesus transforma as feridas da religião em liberdade. Ele pegou o evangelho para transformar essas feridas em um grito de liberdade. A mulher foi flagrada, né? Imagina se foi pega em flagrante, no ato, com certeza, exposta em público, humilhada, né? E já veio julgada e condenada para ser executada. Ela veio pronta para ser, né? Ela não tinha tempo. Jesus lhe deu a liberdade. Agora, uma coisa boa, que o evangelho produz uma consciência vigilante. Se vocês verem aqui, deixa eu ver qual aqui o verso que diz. No verso 9, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Quando o evangelho entra na nossa vida, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos deixa vigilante quanto às coisas que estão acontecendo. Você não é uma pessoa que sai fazendo tudo de qualquer forma e não esquece disso. Você faz, daqui a pouco vem em você aquele alerta, peraí, isso aqui que você fez. Porque se você não sente isso, meu querido, você se sente anestesiado quando comete um erro, um pecado,
Quando você se acha, tá bom, amanhã deixa assim, na próxima não erro mais. Não, se você se sente assim, você precisa conhecer Jesus de verdade. Talvez tem pessoas aqui que estão com a consciência anestesiada, que peca e já não tem mais isso. Já não sente. Tá normal. E como tem gente assim hoje? Mas ela se acha porque ela está indo na igreja, está orando, participa de cânticos, participa de reuniões de oração, dá aula na escola dominical, é líder de célula, faz isso, faz aquilo na igreja e acha, às vezes, ela vem e acha que ela tá tudo bem. Por isso é religião. Independente da função, das atividades que você exerce, na sua igreja, na sua comunidade, se você está com a mente anestesiada para o pecado, você precisa de uma conversão na sua vida. Porque você está sendo religioso. O Evangelho produz essa consciência. Quando Jesus falou, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual foi a reação das pessoas? Devagarinho foi saindo. E aqui ainda diz que primeiro saíram os mais velhos, aqueles assim, toma, diz a de hoje, receba. Então, quando a gente olha assim, a gente tem que parar. E esse espelho que a gente vê isso tem que estar muito nítido em nossa casa. A religião, às vezes, traz uma cortina entre nós e esse espelho, para que nós nos achamos cheios de mérito, porque eu canto, porque eu sou pastor, porque você é isso, porque você é aquilo. Você acha imune a isso. Lamento. Esses dias eu estava vendo, acho que é a Record, se não me engano, assim, de passagem, estava vendo, está passando uma novela chamada Apocalipse, onde aconteceu o arrebatamento e as pessoas estão tentando descobrir qual é a razão que sumiu tanta gente. E aí, enquanto a gente discutia, eu olhava isso, eu via uma pessoa chegar para o pastor da igreja, o pastor dizendo, olha, hoje eu descobri por que eu fiquei, por que eu não fui. Eu cuidava da igreja, eu vim aqui, preparava o sermão, falava o sermão, tudo, mas eu não cuidei, eu me tornei uma pessoa muito ligada à igreja, esquecida da minha atividade de pastor, de cuidar de mim como cristão. E eu olhei para ele assim, e falei, Senhor amado, você imagina você, espero que não, né? Você fica, vai na igreja enquanto o teu pastor lá fala, tamo junto. Hashtag tamo junto, pastor. Por quê? Se um pastor não está preparado para ensinar como vai para o céu, como as ovelhas deles irão? Então, é muito hoje, gente, as pessoas estão brincando. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, vai e não peques mais. Porque onde estão teus acusadores? Caíram fora. Mas por que eles caíram fora? Porque Jesus colocou o evangelho puro diante deles. O evangelho do perdão, que não é condenatório por um comportamento. O evangelho do perdão, o evangelho da misericórdia. Né? Porque aqui tem envolvido nessa ação, nessa situação, as duas coisas importantes, a graça e a misericórdia. Né? Até no sábado nós falamos isso na nossa reunião, e que as pessoas não sabem, misturam, né? Então, rapidamente, graça, todo mundo sabe, é um favor imerecido, um presente, algo gratuito que nós recebemos, que nós não merecíamos, e a misericórdia é você estar condenado e ser livrado dessa condenação por misericórdia do Senhor, como foi acontecido com essa mulher. Ela estava condenada a ser apedrejada, mas a misericórdia do Senhor foi sobre ela, a graça do Senhor foi sobre ela, e ela recebeu as duas coisas ao mesmo tempo. E recebeu também a mensagem de perdão. Então, o Evangelho produz essa consciência vigilante. Você percebeu que a religião produz uma situação acusadora. Você olha para a pessoa e olha o erro e vê o erro dela. O Evangelho, você olha para a pessoa e vê a necessidade que ela precisa de Jesus para superar os seus erros.
o evangelho. Hoje, esses dias, eu falo assim, como é que fala assim, quando o pastor fica nervoso, descer da cruz, né? Eu comecei a ouvir uns pastores, de um tempo para cá, dizer assim, olha, eu dou a carta para você, pode ir para lá. Para quem merece ter a carta é esse pastor desviado. Pega essa carteirinha de pastor e rasga e joga fora quem faz umas coisas dessas. Então, quando a gente olha assim, parece que a coisa perdeu o sentido. O evangelho do amor pelas pessoas, da preocupação. Uma das coisas assim, olha só, o maior mandamento diz assim, Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil. E amar o próximo como a ti mesmo é mais difícil ainda. Mas eu queria chamar você para uma atenção que eu tenho repetido isso, porque falar em amar o próximo não é você estar entregando o pacotinho de arroz e cestinha básica do teu próximo. Isso é generosidade. Isso é o mínimo que você vai fazer como cristão. Mas amar ao próximo como a ti mesmo é algo muito mais profundo. Para mim, amar o próximo a ti mesmo é você estar tão preocupado que ele não vai para o inferno quanto você está contigo. E aí você vai levar o evangelho, pregar o evangelho para ele, coisa que a gente via também nos crentes mais antigos, que eles sentavam do lado da pessoa e evangelho nele. Eu vou contar uma história da minha sogra. O Marcos está aqui, a tia dele, ele sabe disso. Essa semana minha esposa estava lá e estava uma pessoa fazendo um serviço dentro da casa, mudando, acho que é alguma coisa da encanamento. E aí ela chegou lá e aí chegou a pessoa assim, eu tenho um quadrinho assim, ó, meu pastor e nada me faltará. E a pessoa pegou o quadrinho, tirou lá, ela falou assim, leu o que está escrito aí? Pronto, foi um mote para chegar a pregar para a pessoa. Né? Acho que a Eva dela está aqui, a Laís, que é minha cunhada, também sabe. Gente, que coisa linda! Sabe? As pessoas perderam isso aí. Porque amar ao próximo a si mesmo é fazer isso, é levar o evangelho para as pessoas toda hora, não perder a oportunidade. Eu sei que uma coisa é verdade, o camarada foi lá arrumar encanamento, mas ele saiu de lá, ouviu o evangelho na casa da minha sogra. Então, a gente perdeu muito disso. Por quê? Porque nós se tornamos religiosos, nós achamos que assim, não, tem muita gente assim, ai, que saudade de ir na igreja. Eu fico pensando, seria por saudade mesmo de adorar o Senhor? Ou porque perdeu, ou é um hábito que faz há 30 anos, que nunca ficou tanto tempo sem ir, está se sentindo desviado? Não é ruim isso. Mas às vezes, pessoas, será que o motivo que é um motivo real que eu estou indo? Será que, porque quem frequenta, tem um hábito de frequentar a igreja, de estar lá, eu não entendo que ela não tenha a mesma demanda em si de pregar o evangelho para os outros. Para mim é incoerente. Pessoa que frequenta a igreja, mas não se incomoda com a vida, com os vidas dos outros, levar o evangelho para os demais. Isso me desculpa. Não faz sentido. O que Jesus ensinou aqui é assim, este evangelho é um evangelho para libertar as pessoas. É um fardo leve. Não é para pôr mais coisa em cima, mais pedra em cima da pessoa, de atirar, de machucar. Não é isso, não. É levar o evangelho de maneira contundente, mas todas as pessoas, em todos os momentos. Não é algo que nós chegamos e falamos e deixamos, não, eu vou na igreja, eu convido para ir na igreja. Gente, convidar a gente para ir na igreja não é pregar evangelho. Me desculpa. Convide, leve, mas você precisa pregar. E quando nós falamos aqui que o evangelho produz essa consciência vigilante, produz para nós também essa mesma consciência de que nós precisamos ser ativos no evangelho. E aí, mais alguns paralelos, nós estamos fazendo toda segunda-feira, traçando alguns paralelos entre religião e evangelho. Que às vezes são muito, parecem repetitivos, mas é importante para isso ser didático para vocês. A religião às vezes faz você pensar que Deus é um tira-prazer.
O Evangelho faz você conhecer a Deus e viver em retidão e feliz com Ele. O Evangelho faz você pensar que Deus não tira prazer. Por quê? Porque se falou em Deus é tudo, não pode, não dá, não deve, não tem, só não, 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 não. Ainda fala que Deus é amor, que tem misericórdia, que é Deus da graça. Aí as pessoas ficam assim, por quê? Porque elas não estão vendo o fardo da religião em cima deles. Mas quando ela tem realmente o evangelho sobre ela, no seu coração, esses mesmos nãos, para ela, se tornam tão natural que ela não sente o peso. Não é um não porque é uma proibição, é um não porque ela está convencida, né? Do poder do evangelho. As regras visam enquadrar comportamentos humanos. O evangelho busca formar integridade no homem. As regras pegam... Lembra da semana passada nós falamos da gaiola, né? Que a religião é uma gaiola que aprisiona o lobo, mas continua sendo lobo e tem o mesmo instinto lá dentro. O evangelho não, o evangelho só é assim porque ele transforma a natureza do lobo em ovelha, trazendo para os nossos dias o homem, nós ficamos com uma gaiola de regras para não fazer isso, não fazer aquilo. Mas o evangelho não, o evangelho muda-nos de maneira que nós não sentimos falta de fazer aquilo que com a nossa natureza pecaminosa nos levava a fazer. Por isso que muitas pessoas não querem ficar na igreja. Porque ela, não, vou lá naquela igreja não pode fumar, não pode beber, não pode ser o quê, não pode ser o quê, não pode jogar, não pode, tem que vestir saia, ou não pode vestir calça, ou não pode usar pintura, ou brinco, e por aí vai. Né? Não. As pessoas, quando o evangelho alcança elas, elas deixam da mesma forma essas mesmas coisas, sem que isso se torne um fardo para elas. Eu, quantas vezes na minha vida, eu já falei assim, ó, ainda bem que eu conheci Jesus primeiro. E é isso que eu queria dizer para você. Se você não conhecer Jesus primeiro, Jesus do evangelho, você não suporta o peso do fardo da religião. Eu vou repetir. Se você não conhecer Jesus primeiro, você não suporta o fardo da religião. Por isso que você conhece, se você olhar para seus amigos, quem cresceu na igreja, quantos, ó, saíram, nunca mais voltaram. Porque eles eram só obrigados a praticar uma religião. A igreja, os pais, as pessoas não se preocuparam em ensinar para ele real o evangelho. Era um negócio, uma lista do não pode. E não uma Bíblia ensinando vocês a vencer a sua própria carne e ser uma pessoa salva em Jesus Cristo por si só, pelo arrependimento. E, em consequência disso, você deixaria de fazer todas aquelas listas lá que eles deixam, mas sem nenhum fardo, ó, de boa, como dizem hoje. As regras fazem você se sentir vivendo um errante. Todo dia você se sente errado, todo dia você sente uma acusação, todo dia você sente algo diferente. Mas o Evangelho, o amor de Cristo, entende que todos somos pecadores, nos ensina o perdão e o arrependimento. Então, um monte de regra e a lei, na época, fazia um fardo imenso, faz a pessoa, toda vez que ela olhava para o lado, ela se sentia um errante, uma pessoa, olha, miserável, mas sem sentir uma saída. O Evangelho, às vezes, se sente um miserável pecador também, mas conhece a graça de Jesus, sabe a história, sabe o que é ser justificado em Cristo na cruz e vence o pecado, né? Vence. Regras enquadram, obrigam, corrigem, penalizam, mas não mudam a pessoa. O Evangelho é mudança de vida. As regras é fardo pesado. O Evangelho ensina que o fardo é leve. E vou te dar um exemplo. Quantos aqui, às vezes temos aqui pessoas que antes de conhecer Jesus, eram fumantes, bebiam, tinham vícios, tinham maus hábitos, né? E que quando Jesus entrou na sua vida, quando o seu coração foi alcançado de maneira profunda por Cristo, elas deixaram de fazer isso. E hoje, por exemplo, se ela olha um cigarro, tem um nojo daquilo. Se ela olha uma bebida, passa à frente de um boteco, ela frequentava, ela sente... Ninguém proibiu, precisou proibir ela de ir lá.
A simples entrada de Jesus em sua vida faz com que ela não se sinta bem nesses lugares mais. Simplesmente quando a gente deixa de ter essa vida, o fardo é leve. Por que é leve? Porque você, olha, hoje, ó, a pessoa depois de ver o evangelho, o fato de ter deixado de fumar, de beber, de praticar um monte de coisa que ela praticava, não é mais peso para ela. Tá lá, ó, tá de boa, vivendo a vida com Cristo. Não tem, não tem aquele encargo pesado de, nossa, da regra. Agora, pega a mesma pessoa que não recebeu o evangelho, coloca dentro da igreja e diz, agora você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer aqui, você não pode fazer aqui. A pessoa todo dia vai ter aquele sofrimento, mas um dia eu me liberto dessa igreja. Um dia eu caio fora daqui. O negócio difícil. Esse é o fardo da religião. É gente atirando pedra em você. O evangelho, Jesus diz, não, calma aí. Vai, não peques mais. Vence isso por você. O meu fardo é leve. Mas é leve porque você se liberta dele. A religião deixa você carregando o fardo. Entendeu? Você continua carregando o fardo de todas aquelas regras. Por isso que ele é pesado. O evangelho é leve porque o evangelho te faz você se libertar desse fardo. É a libertação que o evangelho traz nas nossas vidas, nos faz não sentir falta dessas coisas, nos faz ter livre, tranquilo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, falam, poxa, Eloni, você é uma pessoa assim, assado, tá? Fala algumas coisas bacanas de mim. E, rapaz, quem tem a ver esse negócio de igreja, tudo por aí, né? Aí eu falo para eles, não tem esse negócio de igreja. Tem um negócio com Jesus, a igreja é um meio, não é um fim. E as pessoas, a religião, a igreja é um fim, não é um meio. Jesus acaba sendo o meio. Você tem que ficar atendendo tudo da igreja. Tem pastor por aí que para você sair, fazer um passeio com a família, você tem que pedir permissão. Claro, se você tem responsabilidade na igreja é diferente. Tem pessoas, tem pastores que é jovem da igreja, precisa ter permissão para namorar e certas coisas. Eu, sinceramente, eu não vejo razão. Cada um cuida assim, mas não é melhor ensiná-los como é que faz? Não é melhor crer no Senhor que muda as vidas? Não é melhor nós ensinarmos os jovens, os adolescentes, as pessoas que o Evangelho nos mudando essas coisas automaticamente, que a igreja é um meio e necessário e não é um fim, que o fim é Jesus. O fim do Evangelho nos mostra que Jesus é o alvo, não é a igreja que é o alvo. E já concluindo aqui, nós podemos dizer que a religiosidade, olha aqui, a religiosidade é uma armadilha que aprisiona as pessoas aflitas, atraídas por uma isca de esperança e liberdade. Quando eu olho essa frase, quando eu escrevi essa frase, falei, que coisa maravilhosa isso, né? Diz assim, a religiosidade é uma armadilha que aprisiona pessoas aflitas, atraídas por uma isca de esperança e liberdade. Então, quando nós falamos de religião, é muito difícil que nós olhemos para isso e colocamos uma igreja como sendo o alvo, né? Então, a religiosidade é uma armadilha que aprisiona pessoas aflitas. A pessoa está angustiada, está aflita, nesses momentos que leva ele para uma igreja e vai lá, ele se sente bem, e aí acaba um religioso ensinando a ser religioso. Não que seja ruim ir para a igreja, mas o melhor dele ir para uma igreja é ele saber que antes que ele conhecendo Jesus, a igreja é um meio, né? Uma das melhores ilustrações que eu já li num livro sobre isso, ele diz o seguinte, que a vela foi feita por causa da chama e não a chama por causa da vela. Resumindo, a igreja existe por causa de Cristo e não Cristo por causa da igreja. Das igrejas, falando igreja é instituição, tá certo? Só que muitas igrejas, estava escrito lá, muitas igrejas se acham a própria chama.
Ou seja, muitas igrejas estão tomando o papel de Jesus. A igreja tem que se reter ao seu papel de ser a vela e não a chama. A chama é a forma que nos transforma. É exatamente o que faz a diferença, a razão da existência da vela. Então, a igreja, ela existe por causa de Jesus e por causa das pessoas que Jesus amou e ama. E que ela tem que alcançá-los, e tem que abrigá-los, e ser um agente de trazer o amor de Jesus para essas pessoas. E não para colocar um fardo ou ficar tirando pedras sobre essas pessoas. E aí as pessoas dizem assim, pera assim, como eu estava falando, Ironei, mas você, o que você viu? Eu tenho com Jesus, como eu estava falando. Mas eu conheci Jesus primeiro. Não que eu não passei minha juventude toda querendo cair fora da igreja. Porque eu não aguentava aquele negócio, tudo. Todas as coisas que eu ia fazer não podia, não podia fazer esse negócio, não presta não. Esse negócio é ruim demais. Ah, quando fizer 18 anos, que o meu pai aí, que eu tiver alguma coisa, eu vou, né? Meu pai talvez está até assistindo aqui, eu nunca falei isso para ele. Mas é verdade, os jovens da minha idade também queriam isso, queriam cair fora. Porque não apresentaram Jesus para nós, apresentaram um conjunto de regras. E aquelas regras nos massacravam. Eu quero dizer para vocês todos aqui hoje, não vale a pena viver assim. Seja na igreja que for. E regra não é só para você viver. Quando não tem regra nenhuma, pode saber que também o negócio está largado. Não quer dizer que as regras são erradas, estão dizendo que a maneira com que passam as regras. O evangelho faz nos viver dentro dessa vida, das mesmas regras, sem sentir peso. Porque o que acontece? A gente conhece Jesus e vê como Jesus é bom, né? E a gente vê, poxa, Jesus é bom mesmo. Então, essas coisas eu vou deixando para trás. É o que eu falo para as pessoas. Olha aqui, gente, eu embarco, eu saio hoje, 4 horas da manhã, 4h30, estou saindo daqui para viajar, com aquele frio que eu ia fazer de madrugada. Estou aqui com alegria, já trabalhando aqui no estúdio, montando as coisas hoje, até agora há pouco, né? Mas a gente faz isso com alegria, porque eu conheci Jesus primeiro, eu preciso levar para vocês, para todos aqueles que estão sofrendo, a diferença de que ser religioso, além de ser muito difícil aqui, você vai para o inferno depois. Já pensou? Você ir na igreja, frequentar, cuidar de tudo, ir lá, abrir mão de um monte de coisa que você queria fazer, e aquilo é ruim para você, e depois no final da história você ir para o inferno porque você não conheceu Jesus dentro da sua própria igreja? Alguém já te fez essa pergunta? Alguém já te desafiou a entender que você pode, mesmo fazendo todas as coisas, todas as regras, se dentro de você não tiver uma conversão verdadeira e arrependimento, você vai de dentro da tua igreja, de dentro das tuas práticas religiosas, você vai para o inferno do mesmo jeito. Tem gente, acha que um cartãozinho de membro de uma igreja é passaporte para o céu, está enganado. Tem gente que acha que 20, 30 anos dentro da igreja é céu, certo? Está enganado. O ladrão da cruz, Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi assim, ó. Ele não precisou ir à igreja, precisou batizar, não precisou fazer nada lá. Ele só demonstrou arrependimento quando ele falou para o outro, você está aí condenado também. Esse cara que é um justo, está morrendo aqui. Eu reconheço, como se dissesse, eu reconheço nele um justo morrendo. Nós estamos morrendo porque nós praticamos, nós éramos ladrões. Esse aqui não merecia isso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tem muita gente, não é o tempo de igreja que leva para o céu. É a vida com Cristo. É o evangelho de Cristo que nos alcança e muda toda a religiosidade que nós vivemos. O evangelho, a liberdade em Cristo conquistada por todos aqueles que adquiriram a consciência que o pecado é que aprisiona, não é a religião. E tem gente hoje aprisionada por pecado, aprisionada por uma vida desgraçada, de problemas, de escravização do inimigo, que tudo que ele vai fazer dá errado, que não tem paz, que vai dormir não consegue, que vai fazer um negócio não dá certo. Por quê? Porque uma vida de pecado está cheia de brecha com o inimigo, está toda hora imputando coisa ruim na vida dele, e ele não sabe disso. E nem os pastores sabem disso. Tem muito crente dentro da igreja vivendo essas vidas.
nada dá certo, nada anda, porque está faltando um arrependimento para ele lá de trás, está faltando um pedido de perdão, tem mágoa dentro de si, tem pecado não confessado, e aí as pessoas ficam lá, né? Como sempre tenho falado aqui, faz essa confissão genérica, Senhor, perdoa meus pecados. Eu repito isso porque isso tem muitas pessoas dizendo para mim, olha, isso me despertou para me mudar meu jeito de confessar meus pecados. Confissão não é verbalizada. É real. Então, evangelho é a liberdade em Cristo conquistado por aqueles que adquiriram a consciência que o pecado é que aprisiona. O evangelho, você não pratica o que não deve, não por causa da regra, mas sim pelo conhecimento da sua condição de pecador. Vou repetir. Quando você conhece o evangelho, você deixa de praticar as coisas erradas, não porque tem regra dizendo que você não pode fazer isso, mas porque ao conhecer o evangelho, você recebe de Jesus, do Espírito Santo em você, que começa a ter discernimento que essas coisas não te servem, que essas coisas não são boas, e você por si só se liberta delas. Claro, tem coisas que são mais difíceis, mas é assim que nós conquistamos a liberdade em Cristo. É importante que nós vivamos o arrependimento e o cuidado com a busca da santificação. Por que santificação? Porque Deus é santo. E nós não somos santos. Nós vivemos um processo de santificação. Nós somos justificados na cruz quando Jesus assinou, pagou a dívida lá que nós deveríamos ser condenados. Jesus pagou a conta. E agora, nós vivemos um processo de santificação porque Deus é santo. Ele sendo santo, ninguém com mancha de pecado poderia chegar à sua presença, a não ser pelo sangue de Cristo vertido na cruz, pelo arrependimento dos pecados. O que nos limpa dos pecados é o arrependimento genuíno daquilo que nós praticamos. E eu queria te convidar, dentro desse texto que nós lemos, da mulher que foi condenada pela religião, foi levada lá para ser apedrejada e morta conforme a lei, que esperava ser apedrejada pela religião. Eu queria te convidar que todos nós possamos viver a sensação e o alívio de uma pessoa que esperava, tinha certeza que ia ser apedrejado, tinha certeza que ia ser condenado pela religião. E encontrou liberdade e paz em Jesus Cristo, através do evangelho que ele estava iniciando a pregação, a divulgação e a implementação dos princípios e das verdades do evangelho naquele momento. Jesus, ele ama pessoas independente das regras. Seu amor é incondicional. Mesmo que nós sejamos, não é nada. Olha, a religião pode dizer assim, você faz isso e paga penitência, faz isso, faz aquilo, e isso te faz você ir para o céu. Eu vou dizer para você, balela, nada que você, por suas forças, possa fazer, te leva para o céu. Quem nos leva ao céu é Jesus Cristo. Através da morte na cruz, foram os méritos lá na cruz que nos arrancaram do inferno e deu para nós um passaporte para podermos seguir rumo ao céu, nos arrependendo dos pecados, vivendo o evangelho de Cristo e nos aliviando do fardo da religião, praticando cada dia o melhor do evangelho de Cristo, nosso Senhor. Nos arrependendo e vivendo cada dia, não como santos, não se achando santo, mas buscando cada dia melhorar um pouquinho, cada dia dar um passo no processo de santificação